Bem, amigos da Faculdade de Quirinópolis, falamos aqui do Centro Jurídico Advogados para levar até você as imagens do ensino à distância. Pessoal do 5º período A, do 5º período B, nós já publicamos a primeira aula para vocês e aqui é a sequência, a segunda aula dos nossos trabalhos em relação às videoaulas. Na primeira aula nós recapitulamos aquilo que já tínhamos visto na aula presencial. Iniciamos lá na introdução do direito penal, parte especial, nos crimes em espécie. Falamos do artigo 121, do crime de homicídio, matar alguém. Falamos das várias formas do crime de homicídio, o caput do artigo 121, homicídio simples, com uma pena de 6 a 20 anos. O parágrafo 1º do artigo 121, que trata do homicídio privilegiado, aquele em que o agente age dominado por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, ou que atua motivado por relevante valor social ou moral, cuja pena ela é diminuída de 1/6 a 1/3. Falamos do homicídio qualificado no artigo 121, parágrafo 2º, e as suas várias formas de qualificadora, quando a pena do crime de homicídio qualificado ela sobe para de 12 a 30 anos, e ainda sendo considerado um crime hediondo, com a progressão de regime sendo bem mais rígida do que no homicídio simples. Falamos do homicídio híbrido, que é a junção do homicídio qualificado com o homicídio privilegiado, cuja pena é de 12 a 30 anos, mas com aquela redução de 1/6 a 1/3. Falamos esses 4 tipos de homicídio: simples, qualificado, privilegiado e híbrido, todos eles praticados na forma dolosa, de competência do tribunal do júri. Falamos do homicídio culposo, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos. E falamos também do feminicídio. O feminicídio, que é uma espécie de crime qualificado, e ainda dentro do feminicídio tem as suas próprias qualificadoras, que a pena pode aumentar de 1/3 até a metade, dependendo da previsão lá expressa no Código Penal. Casos em que o indivíduo mata a mulher violando as medidas protetivas de urgência que já tinham sido fixadas contra ele, caso em que a vítima é menor de 14 anos ou maior de 60 anos, enfim, as qualificadoras previstas lá para o crime de feminicídio, que é considerado já um crime hediondo, que já é considerado um crime qualificado, que a pena já é de 12 a 30 anos, mas que ainda traz aí algumas qualificadoras específicas para o crime de feminicídio. Falamos do artigo 122 do Código Penal, que é o auxílio, a instigação ou induzimento ao suicídio e à automutilação. Falamos dessa situação nova aí da automutilação, que entrou aí fazendo parte do artigo 122 do Código Penal a partir de 26 de dezembro de 2019, com a vigência da nova lei que trouxe essa prerrogativa. O artigo 122 do Código Penal, que era bem simples, só tinha o caput. Agora ele tem 7 parágrafos e traz realmente várias formas de consequências jurídicas em relação aos crimes de instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio e à automutilação. Falamos do artigo 123 do Código Penal, o infanticídio, que é quando matar o próprio filho durante o parto ou logo após a cometida do estado puerperal. Falamos desse crime praticado em concurso de pessoas, que todas as pessoas que participaram do crime de feminicídio, eles respondem pelo crime de feminicídio, porque é uma circunstância pessoal que é elementar para o crime de feminicídio. Com isso, há a comunicação entre todos os agentes que participaram do concurso de pessoas no crime de feminicídio. Entramos no artigo 124 do Código Penal, que trata do crime de aborto. O artigo 124, o aborto praticado pela gestante, ou ela tendo autorizado alguém a praticar o aborto nela, seria o autoaborto, ou ela autorizando alguém a praticar esse crime, seria a responsabilização da gestante.
E a partir do artigo 125, nós trazemos as responsabilidades a quem praticou o aborto na gestante. Artigo 125 seria a prática do crime de aborto sem a autorização da gestante, cuja pena é de 3 a 10 anos. Depois nós temos o artigo 126, que trata do indivíduo que pratica o aborto com a autorização da gestante, cuja pena é de 1 a 4 anos. Temos o artigo 127, que são os casos de aumento de pena, caso da prática do aborto cause lesão corporal grave na gestante ou cause a morte da gestante. Temos aí os casos de aumento de pena. E o artigo 128 do Código Penal, tratando das excludentes da tipificação legal, excludentes do crime em relação à prática do aborto que foi praticada por um médico. E aí nós temos duas formas de excludentes. Uma seria o aborto necessário, que é aquela praticada por médico, com o objetivo de salvar a vida da gestante, quando não tem outro meio para salvar a vida da gestante que não seja a prática do aborto. Para esse tipo de crime, nós vimos que não tem que ter a autorização da vítima, porque trata-se de um bem indisponível, que é a vida da gestante, e o médico, então, está acobertado por essa excludente, e ele está, evidentemente, autorizado a praticar o aborto, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. A segunda forma, também de excludente em relação ao aborto, é quando se trata de uma gravidez proveniente de estupro. Uma gravidez proveniente de estupro, o médico também pode praticar o aborto, mas aí com uma ressalva: tem que ter autorização da vítima, da gestante que foi a vítima do estupro. Se a vítima for menor de 14 anos, quem tem que dar essa autorização é o seu representante legal. Muito bem, senhores, então, do artigo 121, da introdução lá, da parte especial do Código Penal, dos crimes em espécies, do artigo 121 até o artigo 128, falamos na aula passada e fizemos aqui uma recapitulação breve, né? Apesar de que tudo está lá na primeira aula. A partir da segunda aula, então, essa que nós estamos iniciando agora, nós iniciaremos a partir do artigo 129 do Código Penal, que trata dos crimes de lesão corporal. Muito bem, senhores, convido até para que nós possamos ir até a lousa, para que nós possamos então falar sobre o crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. Esse artigo 129, senhores, nós já também falamos em aula presencial. Já conversamos sobre o artigo 129, então essa aula aqui em EAD, essa videoaula, é basicamente uma revisão daquilo que nós já vimos em sala de aula nas nossas aulas presenciais. Foi falado lá durante as nossas aulas presencial de que esse artigo 129 é um artigo extremamente importante, né? E que às vezes não se dá o valor que se precisa a esse artigo 129. Até porque, senhores, esse artigo 129, que trata de lesão corporal, ele tem, na verdade, dois objetivos. Ele tem um objetivo que é você responsabilizar criminalmente o agressor, mas ele também pode servir de base para você ingressar com uma ação por danos morais. Porque se você é vítima de uma lesão corporal, se alguém agride você, se alguém agride a sua integridade corporal ou a saúde, você, além de processar o cara na esfera penal, você evidentemente pode processá-lo também na esfera civil. Então nós entramos com a notícia criminis do artigo 129, lesão corporal, mas já preparando o processo civil de indenização por danos morais. Então o artigo 129 do Código Penal é muita incidência na prática, né? Nós temos essa incidência aí, é uma situação que acontece sempre no nosso cotidiano, e que as pessoas vítimas desse crime de lesão corporal precisam ser bem orientadas, porque não podem deixar barato, não pode pensar que isso é coisa à toa, que isso não vira nada, porque vira, senhores. Isso vira sim. Aliás, tudo no direito vira. Depende de você realmente buscar os seus direitos, porque o Estado, ele é inerte. O Estado não vai correr atrás
dos seus interesses. Quem tem que correr atrás dos seus interesses é você. É você quem tem que provocar o Estado para que você tenha reconhecido, protegido e valorizado os seus direitos. Tudo bem, senhores? Então vamos aqui numa recapitulação prévia, breve, a respeito daquilo que já foi visto em sala de aula. Os crimes de lesão corporal, ele ocorre basicamente por 6 modalidades. Nós temos a lesão corporal leve, que é aquela onde o indivíduo não fica impossibilitado de exercer as suas atividades habituais por mais de 30 dias. Nós temos então a lesão corporal leve, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, lesão corporal de natureza leve, aquela situação onde a vítima ela não fica inabilitada para exercer as suas atividades habituais por um período superior a 30 dias. Senhores, é importante aqui dizer que isso pode ser inclusive um tiro. Se eu tomar um tiro, 2 tiros e evidentemente que não alcançar nenhum órgão letal e que eu fui para o hospital e que retirou o projétil e que eu daí 20, 25 dias já estava normalzinho com as minhas atividades habituais, eu tive uma lesão corporal de natureza leve. Claro, evidentemente, senhores, se isso não configurar tentativa de homicídio, né? É claro, até porque nós sabemos que para configurar a tentativa de homicídio não precisa nem acertar as balas em mim, né? Eu só estou dizendo assim, nós estamos imaginando um crime de lesão corporal, não estou imaginando um crime de tentativa de homicídio. Mas num crime de lesão corporal, se eu tomo 2 tiros e eu não fico mais de 30 dias inabilitado das minhas funções habituais, é uma lesão corporal de natureza leve. Lesão corporal de natureza grave é aquela onde eu já fico inabilitado ou sem condições de exercer as minhas atividades habituais por um período superior a 30 dias e ainda tem uma série de outras possibilidades que levam a lesão corporal como sendo grave. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Nós temos a lesão corporal de natureza gravíssima, que a pena já sobe de reclusão de 2 a 8 anos. Natureza gravíssima é aquela em que o indivíduo ele fica inabilitado permanentemente para desempenhar determinada atividade, que ele perde definitivamente as funções de algum órgão, ou função, ele perde definitivamente, é aquela que causa lesão, deformidades permanentes. Então, a lesão corporal de natureza gravíssima, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Senhores, a lesão corporal seguida de morte, lá no artigo 129, parágrafo 3º, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. É bastante usado, né, essa tipificação da lesão corporal seguida de morte. Até porque é o típico exemplo do crime pré-doloso. Lesão corporal seguida de morte. A competência do crime de lesão corporal seguida de morte não é do tribunal do júri, porque nós já vimos que competência para o tribunal do júri são os crimes previstos no artigo 121 até o artigo 126, que são os crimes de competência do tribunal do júri. Lesão corporal seguida de morte é de competência do juiz titular, do juiz togado. Agora, o que acontece em relação a isso? Via de regra, os crimes de lesão corporal seguida de morte, via de regra, eles são denunciados como homicídio. E o réu vai a júri popular. Lá no júri popular, o advogado, ele com o argumento, ele procura desclassificar o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Se os jurados reconhecerem que realmente o réu não teve a intenção de matar, se ele tinha a intenção era de lesionar, e eles reconhecem que não se trata de homicídio e sim de lesão corporal seguida de morte, o que acontece a partir daí? Acontece a partir daí que muda a competência. Aí não é mais de competência do tribunal do júri, o júri não vai mais dizer se ele é culpado ou se ele é inocente, porque desclassificou o crime para
lesão corporal seguida de morte, e a partir daí compete então ao juiz togado fazer a dosimetria da pena. Então, é muito comum esse tipo de situação na prática. Tudo bem, senhores? A lesão corporal culposa, que evidentemente de todas elas a menos grave, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano, podendo ainda o juiz substituir a pena privativa de liberdade por multa. E por fim, a lesão corporal como violência doméstica. Está lá tipificada no artigo 129, parágrafo 9º, e a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos. Interessante nós falarmos aqui da violência doméstica, lesão corporal, com o requisito da violência doméstica, porque muitos confundem violência doméstica com Lei Maria da Penha, né? Não tem nada a ver. A Lei Maria da Penha, a lei que foi criada especificamente para proteger a mulher de violência doméstica, quem pode ser vítima é só a mulher. Então, o homem não pode ser vítima da Lei Maria da Penha. Se uma mulher me dá um pau, me bater, minha namorada, minha ex-namorada, ela cometeu um crime de lesão corporal. Se eu bater nela, foi um crime protegido pela Lei Maria da Penha, né? Então há uma disparidade aí nessa situação, né? A Lei Maria da Penha é uma lei protecionista e que não se confunde com o artigo 129 do Código Penal. Porque no artigo 129 do Código Penal, o sujeito ativo, ele é um sujeito ativo comum. Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo lá do crime do artigo 129, parágrafo 9º, né? E da mesma forma, a vítima também pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo material pode ser qualquer pessoa, né? Então, nós homens estamos resguardados lá no crime de violência doméstica do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Vale lembrar que ele tem o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, apesar da pena ser relativamente pequena, de 3 meses a 3 anos, via de regra, ele sempre aumentará de 1/3 essa pena. Por quê? Porque a pena aumentará de 1/3 em caso de violência doméstica, em qualquer uma dessas situações do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, qualquer uma dessas situações que ocorrer, lesão corporal de natureza leve, lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º, a pena sempre aumentará de 1/3. Então, basicamente, você já considera aqui 3 meses a 3 anos, mais 1/3, né? A pena máxima que 1/3 de 3 passaria para 4 anos de reclusão, né? É isso, então, senhores, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, são 6 as possibilidades, todas elas estampadas aqui: lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal culposa e a violência doméstica, também inserida no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Então, finalizamos o artigo 129 do Código Penal, que trata dos crimes de lesão corporal, e agora nós vamos passar a estudar os crimes da periclitação da vida ou da saúde. Crimes contra a periclitação da vida ou da saúde de outrem. O artigo 130 do Código Penal começa esse tipo de crime com o perigo de contágio venéreo. Senhores, é importante nós esclarecermos alguns pontos peculiares aqui desse artigo 130 do Código Penal, desse crime. Veja bem, o primeiro ponto é que eu não tenho que transmitir a doença venérea. Primeiro ponto, doença venérea. Então, o artigo não me esclarece o que vem a ser uma moléstia venérea. Então, aqui nós já vimos que estamos diante de um tipo penal em branco. Um tipo penal em branco. Por quê? Porque ele depende de complementação. Eu preciso ter uma complementação. Por que uma complementação? Ora, porque eu não sei o que é uma moléstia venérea.
Isso aqui é igualzinho ao artigo 33 da Lei de Drogas, que fala de substância entorpecente, que é um tipo penal em branco. Olha, o que é uma substância entorpecente? Para mim saber o que é uma substância entorpecente, eu tenho que me recorrer à portaria 344 do Ministério da Saúde, para saber quais são as substâncias consideradas entorpecentes. Da mesma forma, ou para configurar o crime do artigo 130 do Código Penal, para mim saber o que é uma moléstia venérea, eu preciso me recorrer também a uma portaria do Ministério da Saúde, para me saber o que é considerado como moléstia venérea. E evidentemente que essa lista ela vai variando de acordo com o tempo, de acordo com os costumes do local, de acordo com a evolução da medicina, né? Essa lista de moléstia venérea ela é variada. Então, primeiro, nós já sabemos que estamos diante de um tipo penal em branco, porque eu necessito de uma complementação. E evidentemente que eu estou diante de um tipo penal em branco heterogêneo, né? Por que heterogêneo? Porque essa complementação ela vai vir o executivo, né? Do poder executivo, enquanto a norma é do poder legislativo, né? Eu vou ter uma complementação infralegal. Aqui eu estou diante de uma lei e a complementação vem através de uma portaria, ou seja, infralegal abaixo da lei. Então isso aqui é um tipo penal em branco, heterogêneo, porque eu preciso de uma complementação para saber o que é uma moléstia venérea. Outra coisa interessante aqui desse tipo penal, senhores. O tipo penal fala em expor alguém. Não fala que eu tenho que transmitir a doença. Basta que eu saiba que eu tenho a doença ou que eu deveria saber que eu tenho essa doença em razão dos sintomas que eu estou sentindo. Por mais que eu não tenha um exame, por mais que eu não tenha feito nenhum exame, não tenha uma comprovação de que eu estou com a doença, mas só pelos sintomas eu deveria saber que eu tenho um tipo de doença venérea. Então, ou eu sei ou eu deveria saber que eu estou com uma doença venérea, o artigo ele já veda que eu tenha qualquer tipo de relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso que possa transmitir essa moléstia venérea. Então, o artigo não fala transmitir a doença. Ele fala, basta que eu exponha alguém a perigo de contágio. Tudo bem, senhores? Uma outra questão. O caput do artigo 130 do Código Penal fala o seguinte, olha, que a intenção do agente não precisa ser transmitir a moléstia. O caput do artigo 130, ele fala que a intenção do agente não precisa ser transmitir a moléstia com a relação sexual ou com o ato libidinoso. Basta que, mesmo que a intenção dele seja só ter a relação sexual para satisfazer o seu desejo sexual, mesmo assim ele não pode, sob pena de incorrer no crime do artigo 130 do Código Penal. A intenção dele não é transmitir a doença, a intenção dele é ter a relação sexual. Mas como ele sabe que ele tem a doença, ou deveria saber que tem a doença pelos sintomas que ele está sentindo, se ele ter a relação sexual, mesmo que a intenção não seja expor ninguém a perigo, ele já incorre no crime. Agora, qual que é a pena se isso acontecer? É uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Muito bem, senhores. E o parágrafo 1º do artigo 130, esse já me dá especificamente, olha, se é intenção do agente transmitir a moléstia, olha que mudou a questão do caput. Lá no caput, qual que era a intenção do agente? Ter a relação sexual. Se a intenção era ter a relação sexual, mas ele sabe que ele está doente, ou deveria saber que está doente, incorreu no crime previsto no caput do artigo 130. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, se ele sabe que ele está doente, ou deveria saber que está doente, tem a relação sexual ou qualquer ato libidinoso, com a intenção de transmitir a moléstia, aí a pena já é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena já não é mais de detenção, a pena agora é de reclusão e é uma pena privativa de liberdade cumulativamente com a pena de multa. É uma pena privativa de liberdade cumulativamente com a pena de multa. Certinho, senhores? Parágrafo 2º do artigo 130 do Código Penal
esse tipo de crime só se procede mediante representação. Senhores, é um crime que só se procede mediante representação da vítima. Aí nós estamos dentro daquela situação dos tipos de ação. Isso aqui, então, como depende de representação da vítima, eu estou diante de uma ação pública condicionada à representação. Sabemos que temos várias espécies de ação pública incondicionada, ação pública condicionada à representação, ação privada, né? E esta aqui especificamente é uma ação pública condicionada à representação. Tudo bem, senhores? Assim nós finalizamos o artigo 130 dos crimes de periclitação da vida ou da saúde, do crime de perigo de contágio venéreo. Muito bem, senhores. Artigo 131 do Código Penal, perigo de contágio de moléstia grave. Senhores, prestem atenção que aqui nós estamos sempre na situação de perigo de contágio de moléstia. Não estou aqui tratando de contágio de moléstia grave. Ou seja, o resultado deste crime aqui não é um resultado material finalístico. O que se protege a lei aqui é colocar a outra pessoa numa condição de perigo. Não preciso nem concluir, nem efetivar a transmissão. Basta que eu coloque o outro em perigo. Tudo bem? Agora, veja bem que estamos aqui novamente diante de um tipo penal, uma norma penal em branco, porque ele traz aqui o termo moléstia grave, né? E para definir o que seja moléstia grave, nós dependemos aí novamente de uma situação médica, de uma manifestação do Ministério da Saúde, para dizer o que é considerado uma moléstia grave. Agora eu chamo a atenção para vocês aqui, senhores. Será que não sei se eu coloco coronavírus ou Covid-19, vamos colocar o Covid-19, né? Será que o Covid-19 ou coronavírus é uma moléstia grave? Evidentemente que sim, né? Já foi considerado uma pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde. O país está vivendo uma situação absolutamente atípica, uma situação inédita em qualquer época moderna no mundo afora, não é isso? Então, todos nós estamos aqui, inclusive a motivação dessas aulas em EAD, exatamente o Covid-19, né, que suspenderam todas as atividades, então, considerado uma moléstia grave. Tá. E essas pessoas que estão infectadas, então, ou que estão sob suspeita de estarem contaminadas com o coronavírus. Como fica isso? Se elas continuam saindo às ruas, continuam praticando as suas atividades habituais normalmente, elas podem incorrer neste crime? Elas podem ser presas em flagrante, sob a acusação de estar praticando qualquer ato com o fim de transmitir ao Covid-19, senhores? Vamos analisar essa situação. Olha aqui. O artigo 131 caput fala assim, olha, praticar com o fim de transmitir. Praticar com o fim de transmitir. Então a pessoa, ela precisa ter o dolo específico. Ela precisa sair às ruas com o fim de transmitir a doença. Tá certo, senhores? Agora, aqui nós ainda levantamos uma questão. Por exemplo, quando fala com o fim de transmitir, só me parece aqui, à primeira vista, numa primeira análise, só possível o dolo direto, né? Só é possível o dolo direto. Por quê? Com o fim específico de transmitir a outrem moléstia grave. Caberia aqui um dolo indireto, onde a pessoa assumiu o risco de transmitir a doença. Vamos imaginar que eu sei que eu tenho coronavírus, até porque eu preciso saber que eu estou contaminado. Olha, de que está contaminado? Eu preciso saber que eu estou contaminado, né?
não dá para ter aquela situação, só porque com os sintomas ele já deveria saber que está contaminado, como dizia o artigo 130 do Código Penal, o artigo anterior a esse. Olha que o legislador não deixou essa brecha. De que está contaminado. Como que eu sei que eu estou contaminado? Só depois que vier o resultado dizendo que eu tenho coronavírus. Né? O legislador não deixou a brecha aqui de que deveria saber. Ou seja, se eu já estou com todos os sintomas do coronavírus, eu já estou contaminado? Não, supostamente. Né? Estamos aqui dizendo numa situação típica, né, senhores? Para que nós possamos aplicar a lei. Evidentemente, se eu estou com todos os sintomas, a minha obrigação moral é, evidentemente, me isolar, para que eu não transmita esse vírus, porque eu estou com todos os sintomas. Agora, a minha obrigação legal, segundo o artigo 131 do Código Penal, que fala do perigo de contágio de moléstia grave. A minha obrigação legal, se eu já estou com sintomas e estou andando na rua, eu já estou incorrendo no crime do artigo 131 do Código Penal? Entendo que não, porque fala de que está contaminado. Certo, senhores? Então vamos partir do princípio de que eu já tenho o resultado, que eu tenho o coronavírus, que eu já estou contaminado e, evidentemente, eu estou aí obrigatoriamente em isolamento. Por que obrigatoriamente? Porque a Secretaria de Saúde aqui de Quirinópolis ou de qualquer cidade do país ou do mundo, né, uma pessoa que está com o resultado positivo para o Covid-19, ele tem que ficar em isolamento. Então, vamos imaginar que eu tenha o Covid-19 e que eu fure as regras do isolamento e comece a ir no supermercado, começo a ir nas padarias, começo a circular aí pela cidade. Eu já estou incorrendo no crime do artigo 131 do Código Penal. Olha que mesmo eu sabendo, mesmo com o resultado positivo, eu tenho que ter o dolo específico, com o fim de transmitir a outrem a moléstia grave. A discussão é, com o fim de transmitir, isso aqui, tirar o Covid-19, com o fim de transmitir, isso aqui só vai caber o dolo direto, ou isso aqui também vai abarcar o dolo eventual, que é aquele que eu assumi o risco. Senhores, olha, apesar de até um pouco indignado, até porque esse artigo não foi criado para o coronavírus, né? Não é um artigo específico para o coronavírus. Depois do coronavírus, pode ser que tenha uma outra lei que venha alterar esse dispositivo. Mas do jeito que está aqui, senhores, acho muito difícil, hein? Colocarem um dolo eventual. Nossa, mas esse eventual ficou feio para chuchu, hein? Acho muito difícil, hein? Um dolo eventual, o indivíduo incorrer nesse crime aqui do artigo 131 do Código Penal. Então, acredito que para que ele seja preso em flagrante, para que responda por esse crime, só realmente, primeiro, que ele tem que ter certeza que ele está contaminado, precisa ter um resultado positivo, e ele precisa praticar qualquer ato que seja capaz de produzir o contágio através de um objetivo. Ele precisa ter um objetivo específico, uma finalidade específica de transmitir a doença. Tudo bem, senhores? Artigo 131 do Código Penal, perigo de contágio de moléstia grave. Bem, senhores, como nós fizemos aqui uma comparação em relação ao coronavírus e o artigo 131 do Código Penal, falando a respeito de que o indivíduo que tem a certeza que está contaminado com o coronavírus e ele sai na rua com a intenção de transmitir a doença, ele poderá ser tipificado, poderá ser preso, inclusive, e autuado nos termos do artigo 131 do Código Penal. Mas o indivíduo precisava ter essa intenção de transmitir a doença. Tá, mas para a gente abrir um parêntese aqui nessa questão de coronavírus, evidentemente que
a legislação, o ordenamento jurídico e as autoridades competentes estão realmente aí colocando medidas excepcionais para o enfrentamento desta pandemia do coronavírus. E uma situação específica em relação a esse enfrentamento foi a Lei 13.979, agora de 8 de fevereiro de 2020. Esta lei, ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Essa lei estabelece algumas medidas e ela vem sendo regulamentada por portarias, que vem regulamentando essa lei. E o ministro Sérgio Moro, juntamente com o ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, eles editaram em conjunto uma portaria determinando o isolamento social, determinando o afastamento de pessoas que estejam contaminadas com o coronavírus e, inclusive, possibilitando que essas pessoas sejam obrigadas de forma coercitiva a fazer exames, a se manter isolados, a internação em algum hospital, ou seja, que essas pessoas, o interesse não é basicamente da pessoa, é o interesse público de realmente combater essa pandemia. E com base no que eles estão fazendo isso? Porque já existe, evidentemente, dois dispositivos de lei que amparam que o Estado possa ter essa força coercitiva. Nós temos uma lei que estabeleceu algumas medidas de contenção a essa pandemia. Essa lei está sendo implementada por portarias, porque a lei já traz a possibilidade de implementação por essas portarias, especialmente do Ministério da Saúde, e que essas portarias estão embasadas no Código Penal. No Código Penal, nós temos o crime de desobediência, lá do artigo 330 do Código Penal, que fala de desobedecer à ordem legal de funcionário público. Então, o artigo 330 do Código Penal trata do crime de desobediência, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Qual que é a pena? A pena é privativa de liberdade, de detenção de 15 dias a 6 meses. Mas também nós temos no Código Penal um outro crime, um outro tipo penal que está sendo muito usado também para justificar essas ordens de prisão. É o crime de infração de medida sanitária preventiva. Crime de infração de medida sanitária preventiva, prevista no Código Penal, no artigo 268 do Código Penal, que é justamente um indivíduo que não obedece essas determinações dos órgãos sanitários, especialmente do Ministério da Saúde, e a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, evidentemente, senhores, que o indivíduo que incorre nesses tipos de crime, vocês veem que são crimes de menor potencial ofensivo, são crimes cuja pena máxima não excede a 1 ano. O cara não vai ficar preso. Como é que acontece essa situação? A polícia chega, dá a voz de prisão, então o indivíduo ele é conduzido para a delegacia de polícia, onde será feito o RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. Depois o indivíduo responderá a um termo circunstanciado de ocorrência, será lavrado esse termo circunstanciado de ocorrência, já determinando ao indivíduo que compareça à Secretaria do Juizado Especial Criminal para responder por esse crime. É um crime de competência do Juizado Especial Criminal e isso quer dizer que o cara não pode ficar preso. A Polícia Militar ou qualquer outra autoridade pública, ela dá a ordem de prisão em flagrante, e esse indivíduo é conduzido até a delegacia de polícia, é lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e a partir daí esse indivíduo ele é liberado. Ele não pode ficar preso porque é um crime de menor potencial ofensivo. É um crime de competência do Juizado Especial Criminal, que não visa a prisão do indivíduo, Então é feito um TCO, esse indivíduo vai responder a este crime no Juizado Especial Criminal e, após confeccionado o TCO, após colhido o ciente desse indivíduo, ele é liberado
e conduzido novamente pela polícia, por força da portaria, ele é conduzido novamente pela polícia até a sua residência e determinado que lá ele permaneça. Continuamos então aqui com a periclitação da vida e da saúde. O artigo 132 trata do perigo para a vida ou para a saúde de outrem. Senhores, vamos deixar claro aqui que o artigo 132 trata quando um agente, um determinado indivíduo, ele coloca em risco a vida ou a saúde de outrem. Esse outrem é uma pessoa individualizada, é alguém específico. Não estamos aqui tratando dos crimes contra a saúde coletiva. Nós estamos aqui tratando, por exemplo, dos crimes de explosão, dos crimes de incêndio, crime de inundação, que aí coloca em risco a saúde de toda uma sociedade. Nós estamos tratando desse tipo de crime aqui nesse momento. Estamos tratando de crimes que colocam em risco a saúde ou a vida de uma pessoa específica. E deixar bem claro também assim, olha, aqui é para... Qual que é a intenção do agente? Colocar em risco a vida ou a saúde. Não estamos aqui falando nem do animus necandi, numa tentativa de homicídio, por exemplo, porque a intenção do agente seria matar a pessoa, e nem no animus leadandi, que seria a intenção de causar lesão corporal, né? Esse agente não tem essa intenção, nem o animus necandi de matar a pessoa e nem o animus leadandi, que seria a intenção de causar lesão corporal. A intenção dele aqui, na verdade, é só passar um susto na pessoa, é só colocar, colocar uma situação de perigo para a vítima, né? Então, o artigo 132 do Código Penal fala assim, olha, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. A intenção do agente não é causar a morte e nem lesionar a pessoa. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho um atirador de facas. Esse atirador de facas, ele vai atirar as facas e vai ter lá como um alvo uma pessoa que vai estar lá com os braços abertos, rodando numa tábua, e o atirador de facas atirando as facas. Qual é a intenção do atirador de facas? É acertar a pessoa? É óbvio que não. Qual que é a intenção do atirador de facas? É causar aquela situação de perigo, de risco, para poder comover a plateia, né? Para ver a habilidade dele. Imagina eu colocar uma maçã na cabeça de uma pessoa, pegar um arco e flecha e atirar para acertar na maçã. Eu quero acertar na cabeça da pessoa? Não, eu quero acertar a maçã, né? Então, e outra coisa, não estou colocando toda um número grande de pessoas em risco, eu estou colocando a vida daquela pessoa que está ali próximo ao alvo numa situação de risco. Então, só pelo fato de colocar essa pessoa em risco, só pelo fato de dar essa flechada, eu estou aqui diante de um crime previsto no artigo 132 do Código Penal, onde expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Tá, aqui nós temos um monte de discussão para fazer em cima disso. Primeiro que isso aqui é uma norma subsidiária, né? Lembra lá do soldado de reserva, que é uma norma subsidiária e que só vou usar essa norma subsidiária se não acontecer um crime mais grave. E essa aqui é uma norma subsidiária expressa, porque ela traz aqui na pena, olha, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constituir crime mais grave. Já pensou um atirador de facas atirando a faca e acerta uma facada na pessoa e causa uma lesão corporal? Ele vai responder pelo crime do artigo 132 do Código Penal? Lógico que não, ele vai responder pelo 129 do Código Penal, lesão corporal. E se ele... pode ser tentativa de homicídio? Difícil, né? Porque crimes culposos não admitem a forma atentada. Se ele atacar a faca e matar a pessoa, ele vai responder pelo artigo 132 do Código Penal? Não, ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Tá,
vai ser o artigo 121 na forma dolosa ou na forma culposa? Porque ele é um atirador de facas e ele está atirando aquelas facas. Me lembro aqui de uma situação, lembra da culpa consciente? Que o agente conhece a situação, conhece os riscos, mas ele não assume os riscos. Ele acredita fortemente na sua capacidade, na sua habilidade, no seu treinamento, que por mais que seja uma situação arriscada, ele consegue superar todas essas barreiras e vai conseguir alcançar o objetivo, que é fincar a faca mais próximo possível do corpo da pessoa e não acertar a pessoa. Até porque qual é o objetivo dele? É criar uma situação de risco. Tá certo? E aqui vai uma outra pergunta. Por que então que esses atiradores de faca não respondem pelo crime? Esse pessoal circense. Será que eu teria uma excludente aqui de autorização do ofendido? Será que eu teria uma excludente supralegal de autorização do ofendido? Será que esse bem aqui é disponível? Será que esse bem é disponível? A periclitação da vida ou essa situação de risco, será que é um bem disponível? Senhores, até pela pena em abstrato, que é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, eu vou dizer para você que sim, que para esse tipo de delito. Agora vamos assim entender. Tá, o cara lá, por exemplo, a pessoa lá, a artista de circo, que é aquela mulherona bonitona, que fica lá rodando na tábua, ela assinou lá um termo de responsabilidade, admitindo ficar ali como alvo para tirar as facas. Tá, e se o cara errar e acertar e matar ela? E aí, o que ele faz com esse contrato? Rasga e joga fora, né? Porque, evidentemente, que por mais que ela soubesse dos riscos, ela não ia concordar com a morte dela. Né? Então é uma situação assim um tanto polêmicazinha, né? Mas superado essas polêmicas, voltamos então a uma questão mais objetiva, que o artigo 132 do Código Penal é uma norma subsidiária, ele só será usada se disso não constituir um fato mais grave. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A competência para julgar esse crime é do Juizado Especial Criminal. Evidentemente, um crime de menor potencial ofensivo. Evidentemente, não cabe prisão. E isso aqui é formalizado através de um termo circunstanciado de ocorrência. Tudo bem, senhores? O parágrafo único traz um caso de aumento de pena, que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza. Tá certo? Então, se for um profissional que está conduzindo pessoas, evidentemente que ele não pode começar a fazer manobras radicais, né, no veículo de condução onde ele está transportando uma pessoa para algum estabelecimento de qualquer natureza, né, no trajeto para o trabalho. Tudo bem, senhores? Aqui ficamos então com o artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou para a saúde de outrem. Lembrando mais uma vez que isso aqui é uma questão específica, não é um crime de perigo comum, que nós vamos tratar disso lá no artigo 250 do Código Penal. Até acredito que nem nós aí é que vamos estar com vocês, deve ser um outro profissional, mas vocês vão ver isso lá a partir do artigo 250 do Código Penal, que são os crimes de perigo comum. Tudo bem? Ainda tratando dos crimes que fazem parte do título Periclitação da Vida e da Saúde. Ainda sobre os crimes que buscam a punição para aqueles que colocam determinadas pessoas em situação de perigo. O próximo agora, artigo 133 do Código Penal, trata do abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz, o caput fala: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Senhores, aqui nós temos uma situação onde aquele que era o vigilante, aquele que era o guardião, aquele que era o responsável pelo incapaz, ele abandona esse incapaz à própria sorte, né? Ele sai de perto, ele deixa o incapaz à sua própria sorte.
sem nenhuma condição ali de poder sobressair. Evidentemente que tem que ficar demonstrado que esse abandono gerou risco realmente de um dano grave à saúde ou à vida desse incapaz, né? Colocou em perigo a vida ou a saúde desse incapaz. Nós temos que entender que todos os tipos penais que nós estamos analisando, todos eles se direcionam a colocar em perigo a vida ou a saúde de outrem. Esse responsável, quando ele abandona o incapaz, ele não faz isso com a intenção de causar a morte ou de causar alguma lesão grave, né, a esse incapaz. Ele não faz isso, sob pena de responder por isso. Né? Não é o modus operandi dele. Não é que ele largou, ele trancou a casa tudo, largou uma criança lá de 2 anos trancada dentro da casa para morrer à míngua lá dentro. Se ele fez isso, ele vai responder por abandono de incapaz? Não, vai responder por homicídio triplamente qualificado. Né? Não é essa a situação, considerando que a criança vai morrer lá dentro. Né? Então, a situação aqui, desses tipos penais que nós estamos vendo, não é nenhum caso de crime de dano. A situação deles todos são de periclitação da vida ou da saúde. Agora, esse dispositivo em especial, ele traz para nós aqui as próprias consequências disso. Veja bem, não é que o cara largou a criança de 2 anos lá para morrer, tá certo? Porque aí seria homicídio triplamente qualificado, ou sei lá quantas qualificadoras caberia nesse crime, porque a intenção do cara teria sido essa. Mas, se a intenção do cara não foi essa, se ele abandonou o incapaz à sua própria sorte, e desse abandono resultou uma lesão corporal de natureza grave, era essa a intenção do agente quando abandonou? Não, mas do abandono resulta uma lesão corporal de natureza grave. A pena, que era uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, ela aumenta para reclusão de 1 a 5 anos. Só pelo fato do abandono de incapaz, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. É um crime de menor potencial ofensivo? Não. Por que não? Porque a pena é maior que 2 anos. A pena máxima em abstrato é maior que 2 anos. Então, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo? Não. Trata-se de um crime de competência do Juizado Especial Criminal? Não. De quem é a competência desse crime? Da Justiça Comum, da Vara Criminal Comum. Certo, senhores? Tá, mas e se do abandono, então, resulta lesão corporal de natureza grave? A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Veja, mais uma vez, vale repetir, o garantidor, o responsável, que abandonou o incapaz e que com esse abandono causou a morte do incapaz, quando o indivíduo abandonou, ele não abandonou com a intenção de matar a pessoa. Mas se a pessoa morreu, ele responde por homicídio? Se a intenção dele não foi essa, não. Ele responde por abandono de incapaz com resultado morte. A pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Observam que é a mesma pena do crime de lesão corporal seguida de morte. Eu tenho casos aqui de aumento de pena para esse tipo de crime. Os casos de aumento de pena estão intitulados no parágrafo 3º do artigo 133 do Código Penal. As penas combinadas neste artigo, elas aumentam-se de 1/3. Se o abandono ocorre em lugar ermo, né? O inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 133 do Código Penal fala assim, olha, se o abandono ocorre em lugar ermo, a pena aumenta-se de 1/3. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, também aumenta de 1/3. Ou se a vítima é maior de 60 anos, a pena também aumenta de 1/3. Tudo bem, senhores? Em relação a esse crime, eu até tenho um exemplo. Não sei se eu já falei isso para vocês em sala de aula, mas tem uma situação que aconteceu comigo, né? Isso já tem... minha filha hoje tem 15 anos. Isso tem uns 12 anos, pelo menos. Ela tinha, na época, uns 3 anos. Eu acredito, de uns 4 anos, talvez. A primeira vez que eu fui levar ela numa aula de natação.
Levei ela era novinha, menininha, e eu estava mudando para uma outra casa, e nessa outra casa tinha piscina, e eu falei, gente, a melhor maneira de eu proteger ela é ensinar ela a nadar. Então eu vou colocar ela numa escolinha de natação, né, para que quando eu mudar, ela já vai estar, né, se porventura tem um acidente de cair dentro da piscina, ela consegue se virar. Então eu falei, vou colocar na escolinha de natação. Primeiro dia que eu levei ela na escolinha de natação. A menininha petitiquinha, né? E eu levei, chamei o professor de natação, falei, professor, é a primeira vez dela, e enfim, e tipo assim, olha, cuida dela, olha ela. Ele falou, não, pai, tá tudo bem, né? Aqui nós temos criancinhas aqui todas iniciando, pode ficar tranquilo, né? A aula de natação começava às 9 horas. Eu falei, que hora que termina a sua aula? Ele falou, 10 horas. Eu falei, então, tá bom, não vou ficar aqui para não ficar inibindo ela, né? Então eu vou deixar ela à vontade aí com você e eu volto às 10 para pegar. Muito bem. Cheguei lá 15 para as 10. Cheguei, olhei assim, falei, ué, mas cadê o povo? De longe eu já não vi. Cheguei próximo da piscina. No que eu tô chegando próximo da piscina, mais ou menos assim, uns 30 metros, que eu olho a minha filha lá, sozinha dentro da piscina, agarradinha nas bordas, né? Dentro da água, agarradinha nas bordas. Cadê o professor? Tinha sumido. E a hora que ela me viu, ela falou assim, papai, já sei nadar. Quase morri. Eu falei, como assim? Saí correndo, fui lá, peguei essa mina, arranquei de dentro d'água, né? E aí fui ver cadê, né, o indivíduo, né? Aqui passa assim aquelas cobrinhas, para a gente não xingar, aquelas cobrinhas. Então, cadê o indivíduo, né? Fui lá na direção do clube, cadê o cara? Não, saiu mais cedo, porque ele tinha um compromisso. Rapaz do céu. Contei a história pro diretor do clube, né? E ele ficou, né, naquela situação, uma situação dessa. Evidentemente, acionei na época a polícia militar, isso já tem muitos anos. A polícia foi lá, prendeu o cara em flagrante, né? E nunca mais tive notícia, graças a Deus. Eu acho que lá, esse cara não era daqui, eu sei que esse cara sumiu. Não matei o cara, né? Ele sumiu, não tive mais notícia dele, graças a Deus. Mas você vê a situação, né? Olha que problema. Como que tem esse tipo de coragem? Qual que seria o crime que esse cara teria cometendo? Abandono de incapaz, né? E olha, a pena não é nem tão desgramada, né? É uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E pior, não está nem dentre os casos de aumento de pena. Porque os casos de aumento de pena é se for abandonado num lugar ermo. Apesar que dava, né? Um lugar ermo, né? Não sei, o ermo, você tem que analisar o ermo, né? De repente, sei lá, abandonado no meio do mato, né? Não era ermo porque era dentro de um clube. Não era ascendente, descendente, cônjuge, irmão, curador ou tutor da vítima e nem a menininha tinha maior de 60 anos. Então, olha que situação. Sugestão, vamos mudar essa lei, né? Vamos trazer o menor para cá também. Mas é isso, senhores. Periquitação da vida. Abandono de incapaz, artigo 33 do Código Penal.